Quem tem pessoa idosa em casa certamente vai concordar comigo. Muitos idosos desenvolvem um quadro de tristeza, de melancolia, e isso tanto pode ser genético quanto pode ser um fator adquirido em decorrência da única certeza que a gente tem na vida, mas se incomoda muito com ela, a proximidade com a morte. Há outros fatores também, e nós vamos desempatar essa história, ver se é verdade o que eu estou dizendo ou se é mentira. Estamos recebendo aqui Gabriele Cunha, psicóloga, uma especialista nessa situação, né, de amparar o idoso. Conta para a gente, Gabriele, o que eu falei é heresia ou é verdade? Sim, existe uma dinâmica biopsicossocial em relação à depressão. O que é isso? Existem fatores biológicos que contribuem para o surgimento da depressão, né? E existem fatores psicológicos e fatores sociais. Os fatores psicológicos estão relacionados, por exemplo, a como cada situação é interpretada pelo idoso. Por exemplo, uma situação ela pode ser interpretada de diversas formas e gerar pensamentos e comportamentos que são funcionais ou não. Um idoso pode receber o convite de um familiar para participar de um jantar em família e pode pensar, que legal, uma oportunidade de estar com a minha família, se sentir bem e participar desse evento. Outro idoso pode se sentir, eu não tenho nada para compartilhar com eles, o que eu tenho para falar, ninguém gosta de mim, se sentir triste e evitar esse contato. Então, existe uma questão do pensamento, da interpretação, da cognição que o idoso tem a respeito daquela situação. E existe a questão social, o quanto aquele ambiente é reforçador ou não para aquele idoso. Também existem condições como os fatores de risco para o surgimento da depressão. Como o senhor colocou, bem, a morte é um fator de risco, né? O idoso ele tem a sensação de que a morte ela está muito próxima, enquanto isso, na verdade, pode ser uma não verdade, né? Hoje, se existe o aumento da expectativa de vida e o aumento da qualidade de vida, que pode prolongar muito a questão da expectativa de vida mesmo. Deixa eu te perguntar uma coisa, então. Aquelas pessoas que são religiosas, que acreditam na volta de Jesus, numa vida eterna, será que elas recebem essa sensação de morte como um sono que daqui a pouco vai ser despertado dele? Elas encaram isso com mais tranquilidade, os idosos nessa situação? Sim, existem estudos na psicologia que comprovam que a prática da espiritualidade, ela traz essa sensação de acolhimento, de bem-estar, isso independente do viés religioso. Só a prática do exercício, a prática da fé, de esperar que algo de diferente vai acontecer. Isso traz uma sensação de acolhimento, de bem-estar, de que algo positivo pode acontecer depois da morte. Ele aprende a elaborar e vivenciar esse período Preparar-se para a morte também de uma é uma maneira coisa positiva, importante. sim. Outra coisa que eu queria saber de você é essa coisa do idoso se sentir abandonado. Sim. Eu tenho que trabalhar fora, não posso ficar cuidando do meu pai, da minha mãe, aí eu arranjo um local bom, caro, coloco lá. Aí eles vão sentindo que as visitas vão escasseando. Isso pode ser também um fator contributivo para a depressão? Sim, com certeza. Esse também é um fator de risco para o surgimento da depressão, né? O idoso ele se sente distante da família, daquela rede de apoio, daquele vínculo que ele tem com a família, né? É um fator de risco importante a ser pensado. A família ela desempenha um papel muito importante no diagnóstico e no tratamento da depressão. O idoso, por muitas vezes, ele não tem condição de, por si só, identificar essas características da depressão e iniciar um tratamento. Ele, por vezes, precisa de um estímulo externo, o estímulo da família. Ô, Gabriele, essa entrevista, eu creio, seja bastante importante para muita gente que está com o problema, está vivenciando o problema e não encontra, assim, uma saída. Um amigo meu diz que parafuso a gente aperta pela cabeça. Então, vamos do início, né? Como é que o idoso sinaliza que está entrando numa fase depressiva?
existem alguns estereótipos com relação à depressão, né? Que a depressão é causada, tem a imagem daquela pessoa que está sempre triste, chorando, acamada. E, na verdade, não. Esse é um estágio muito avançado da depressão. A depressão, ela começa antes, né? Com sinais um pouco mais leves. A gente vai observar isso na apatia, na perda de vontade de participar de Até o eventos apetite, sociais. né? O apetite vai embora também. Exatamente. A perda do prazer em estar com as pessoas mais próximas e outros sintomas que são mais visíveis, como a perda do apetite, né? Acontece ou o ganho excessivo de peso ou a perda excessiva de peso em um curto período de tempo, né? O idoso ou ele perde o apetite e a vontade de comer, ou ele supre essa sensação interna de angústia com episódios de compulsão alimentar. Então, uma coisa que a gente vai observar com facilidade é esse ganho, essa alteração de peso muito abruptamente. E a alteração de comportamento, né? Sim. Eu tenho um comportamento X e, de repente, eu vou mudando esse quadro. Isso também pode induzir ao entendimento de que está havendo uma coisa diferente. Exatamente. O idoso ele começa a adotar comportamentos de isolamento, que tem a ver com essa sensação da perda de prazer. Ele não quer estar próximo nem das pessoas que ele mais gosta, né? Como filhos, netos. Ele opta por sempre estar sozinho, pelo isolamento. E outra característica também é a perda da memória, a dificuldade de concentração, de se ater ao momento presente. Ele fica muito concentrado nos pensamentos internos e dificilmente consegue reter as informações do ambiente, as informações externas. E esses sintomas, na terceira idade, eles são muito camuflados pelo estereótipo de idoso que a gente cria, né? Por muitas vezes a gente imagina que o idoso é aquela pessoa mais quietinha, mais reclusa, que é normal do idoso ficar quieto, ficar isolado, enquanto na verdade não. A velhice é um período que pode ser muito ativo, né? Pode existir a qualidade de vida, interesse por atividades, descobrir novos interesses, novas atividades, né? Eu tenho a impressão que tentar, né, fazer com que o idoso pratique esporte, caminhadas, né? E dizem, e você pode confirmar melhor do que eu, que esse tipo de situação produz endorfinas e outras... Serotonina, sim. As atividades físicas são um fator de proteção em relação à depressão, né? A prática de atividades físicas, pela própria sensação corpórea que isso produz, por si só já vai produzir hormônios que vão auxiliar na depressão. E o fato de, por muitas atividades, estarem relacionadas a você ter contato com outras pessoas, a você desenvolver novas redes de apoio. Não só a atividade física, mas como a prática de exercícios em grupos de idoso, atividades de lazer, ele pode descobrir Dança, novos... né? Dança, Sim. a pessoa convive com outros, né? Sim. E, naturalmente, gera um grupo de amigos diferente e tal. Dá desejo de ir. Sim. Até, né? Ele descobre novos gostos, novas habilidades, né? É comum que algumas pessoas idosas iniciem novos cursos, né? Uma pessoa exercer uma atividade de advogado, uma atividade laboral durante toda a vida, durante um período. E na terceira idade, quando ela rompe com esse ciclo de atividade laboral, pode surgir também a depressão. Tem que encontrar alguma coisa para preencher lá a cabecinha, né? Exatamente, porque o trabalho ele traz essa função social, né? Eu contribuo para a sociedade, eu tenho uma função. E quando isso termina, o idoso tem a sensação que ele não tem mais serventia, mais função. Verdade. E agora, né, nós temos a possibilidade até de trabalhar em casa, sem a necessidade de deslocamento, que seria mais custoso para o idoso, né? Sim. E ele pode... O computador e tal, internet, né? Isso mesmo, e ele pode redescobrir outras atividades, outros gostos, outras habilidades, partir para uma nova carreira, partir para um novo gosto, Agora, é diferente a depressão da terceira idade com a depressão em outras fases da vida? Os sintomas são os mesmos, são semelhantes. O que acontece na terceira idade é a dificuldade de identificar por conta daquele estereótipo, né? De um idoso que a terceira idade é um momento de reclusão, é um momento de estar sozinho. E com relação a esses recursos, né, de internet e tudo mais, eu vejo, por exemplo, no jovem, uma introspecção em decorrência de jogos isolados que deixam o guri o dia inteiro. O idoso
está começando a pegar o bonde andando agora, né, na Sim. fase provecta, né? Sim. Será que ele também é induzido ao isolamento em função desses jogos, como acontece com o jovem se isola e entra em deprê mesmo. E alguns jogos desses, inclusive, induzem até a suicídios e coisas Sim. que tais. É a Sim. mesma coisa com o idoso ou diferencia? Sim, pode existir essa característica, mas também pode ser um ponto positivo, né? Pode ser uma forma de fortalecer os laços, né? O WhatsApp, por exemplo, hoje em dia, ele proporciona que você mantenha maior contato com as pessoas. Verdade. Então, ele pode fortalecer os laços com a família. Não no intuito de substituir esses laços, mas de fortalecer. Gabriele Cunha, psicóloga, foi muito bom você vir aqui falar coisas importantes. O pessoal em casa certamente assimilou muito, mas tem sempre uma perguntinha que ficou faltando lá para a dona Maria, para o seu João. Tem como entrar em contato com você fora da entrevista aqui? Sim. Ele pode entrar em contato comigo através da rede social do Instagram, que é psi.gabrielecunha, ou através do meu telefone comercial, que é o 12 97 86 3089. Olha, eu quero agradecer muito a sua vinda e dizer a você que foi proveitosa, né, a sua participação, porque muita gente lá em casa tem o problema e fica chamando a atenção do idoso. Isso não presta, né? Olha, você esqueceu, olha, você... Isso aí só faz agravar a situação e deixar o sujeito mais depressivo, né? Eu acho que você tem que ter paciência. Lembra do tempo que você estava no colinho desse idoso que está aí do seu lado, dessa idosa, que ele tinha maior paciência com você, acordava de madrugada, 3 horas da manhã, você abrindo o berreiro? Pois é, agora está na hora do retorno, você ter paciência com ele também.